Olha só que ideia curiosa! A água que a gente bebe hoje, saindo aí da torneira, pode já ter passado por um dinossauro. Parece coisa de filme, né? Meio esquisito até. Mas hoje a gente vai investigar essa afirmação que todo mundo já ouviu por aí. Então se prepara, porque a jornada de uma simples gota d'água é muito, mas muito mais maluca do que parece. Tá aí a frase que começou toda essa história. É uma estatística de cair o queixo, não é? A ideia de que, matematicamente falando, cada gole de água nos conecta diretamente com a era dos dinossauros. Mas como assim? Como é que os cientistas chegam numa conclusão tão ousada? É exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa. Isso é um fato científico pé no chão ou é só um jeito divertido de pensar sobre a água que bebemos? Vamos seguir as pistas, começando pelo básico do funcionamento do nosso planeta. Para entender se a gente está ou não bebendo água de dinossauro, primeiro precisamos entender como a água se move pelo planeta. E a chave para tudo isso é o sistema de reciclagem perfeito da Terra. E o que é genial aqui é a simplicidade dessa ideia. Um sistema fechado significa, basicamente, que a quantidade de água que a gente tem na Terra hoje é a mesma de milhões ou até bilhões de anos atrás. Não entra água nova e quase nada sai. Ela só muda de lugar e de estado. E o nome desse processo todo de reciclagem é o ciclo hidrológico. É ele que move cada gota d'água pelo globo, purificando e distribuindo tudo. Dá para pensar nele como se fosse o sistema circulatório do planeta, sabe? E ele funciona com aquelas etapas que a gente até aprende na escola. A água da superfície evapora, sobe para a atmosfera, lá em cima ela se condensa, forma as nuvens e depois cai de volta como chuva ou neve. Aí ela é coletada nos rios e oceanos, pronta para começar a viagem. Tudo de novo. É um ciclo que não para nunca. Beleza. Agora que a gente já viu que a água do planeta é a mesma, sempre se reciclando, vamos para os números. É aqui que a história dos dinossauros começa a fazer sentido. Essa é a idade que os cientistas estimam para a água do nosso planeta. 4,5 bilhões de anos. Ela é tão antiga quanto a própria Terra. Isso quer dizer que a mesmíssima água está circulando por aqui desde o comecinho de tudo. E aqui está o ponto-chave. Se a quantidade de água é limitada e ela está sendo reciclada por bilhões de anos, é praticamente impossível que ela não tenha passado por tudo que é tipo de ser vivo, desde as primeiras bactérias, passando por mamutes e, claro, dinossauros. E olha que legal este slide. Ele mostra a matemática da coisa toda de um jeito bem claro. O número de moléculas de H2O num único copo de água é uma coisa absurda, astronômica. É um número tão gigante que, estatisticamente, a chance de nenhuma daquelas moléculas ter passado por um dinossauro é quase zero. A probabilidade joga totalmente a favor da ideia. Então, caso encerrado, certo? A estatística aprova o ponto. Bom, mais ou menos. Porque a química tem uma coisinha para dizer. E é aqui que a nossa história tem uma reviravolta daquelas. Essa é a pergunta que muda tudo. A gente está falando da mesmíssima molécula de água, com os exatos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio que um tiranossauro Rex bebeu há 70 milhões de anos? E a resposta é, olha, provavelmente não. Ao contrário daquela visão mais simples do ciclo da água, as moléculas de H2O não são viajantes eternas, indestrutíveis. Na real, elas são desmontadas e reconstruídas o tempo todo. Olha só a diferença. De um lado, tem essa ideia de uma molécula imortal, que passa de bicho em bicho intacta. Do outro, a realidade química, que mostra que essas moléculas são quebradas e refeitas com os mesmos tijolinhos básicos. E como isso acontece? Por exemplo, na fotossíntese, as plantas quebram a molécula de água para usar os seus componentes. A nossa própria respiração cria moléculas de água novinhas em folha. Os átomos estão o tempo todo pulando de uma molécula para outra. Ou seja, a identidade de uma molécula de H2O é bem fluida. Isso leva a gente para um paradoxo filosófico bem famoso. Pensa no navio de Teseu. Se, ao longo dos anos, todas as tábuas de madeira dele foram trocadas, uma por uma, ele ainda é o mesmo navio? Do mesmo jeito, se uma gota de água teve todas as suas moléculas trocadas, ela ainda é a mesma água que o dinossauro bebeu? Fica a reflexão. E então, qual é o veredito? Depois de botar na balança a estatística e a química, qual é a resposta final? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O veredito é um pouco mais complexo, mas talvez até mais legal. Pode não ser a mesma molécula, mas com certeza absoluta estamos bebendo os mesmos átomos que formavam a água na era dos dinossauros. Esses átomos de hidrogênio e oxigênio, sim, esses são os verdadeiros viajantes eternos.
Então, quando a gente bebe um copo d'água, estamos, na verdade, ingerindo átomos que existem há bilhões de anos. Átomos que formaram os oceanos, que hidrataram os dinossauros, que viram impérios surgirem e caírem. É uma conexão física, real, com toda a história da vida na Terra. E essa perspectiva muda tudo, né? A história da água de dinossauro deixa de ser só uma curiosidade e vira um lembrete muito poderoso. O recurso que a gente tem hoje é o mesmíssimo que sustentou todo o passado. Ele é finito, é de todo mundo e é absolutamente vital. E fica aqui essa reflexão. Essa água toda já passou por vulcões, por geleiras, por dinossauros e agora ela passa por nós. O jeito que a gente trata essa água hoje vai definir o futuro dela para todas as próximas gerações. A nossa parte da história está sendo escrita em cada gota.